Bem-vindo à aula 8. Essa aula é uma explicação sobre programação com sockets. Então, resumindo a última aula, nós vimos o DNS, objetivos, características, como que ele é feito, quais os tipos de servidores que compõem a sua hierarquia, suas formas de consulta, os dois métodos de resolução, interativo e recursivo. Lista de DNS, que se compõe de 4, nós vimos 4 tipos, né? E vimos também a arquitetura peer-to-peer com foco em escalabilidade. Nós vimos que é muito mais escalável do que uma arquitetura cliente-servidor. Voltando ao nosso tema dessa aula de sockets, vamos ver alguns conceitos básicos, onde para programação com sockets, a gente entende que cada processo vai estar vinculado a um socket, vinculado a uma porta. Isso já foi comentado em outras aulas. Nós entendemos que processos, para falar com processos, precisam de porta e, mais especificamente, nosso modelo de camadas TCP/IP, utilizado aqui como guia da disciplina, ele se comunica através de processos que, por sua vez, têm essa comunicação permitida por portas. A única forma da gente identificar um host é pelo seu IP, e a aplicação e o protocolo que a gente está falando a partir da porta, do socket. Então vamos tratar aqui, a gente está na camada de aplicação, queremos falar com a camada de transporte e passar, por conseguinte, as mensagens, os pacotes e datagramas para chegar até no host cliente, entre cliente e servidor, por exemplo. Então, supondo que do host da esquerda a gente tenha um contato com o host da direita, as aplicações vão se comunicar passando o endereço IP e o endereço da porta, ou o endereço do socket, que quer dizer que a camada de transporte vai receber aquele datagrama, aquele pacote, e vai conseguir encaminhar para um outro host, sabendo que no outro host a aplicação vai estar escutando em uma porta específica. Nosso objetivo nessa aula é aprender a construir aplicações cliente-servidor que vão se comunicar utilizando socket. Socket sendo essa porta, essa janela entre processo de aplicação e o protocolo da camada de transporte. Então chegou um pacote IP destino, o meu computador, o meu host, eu sei que ele é para mim, mas para quem eu encaminho na camada de transporte? Isso eu preciso olhar qual que é a porta específica e então encaminhar para aquela porta que lá vai estar a aplicação escutando e vai saber o que fazer. Na programação com socket, nós temos dois tipos de socket, com dois modelos de serviço bem distintos com relação à camada de transporte. Já foi comentado o UDP e o TCP. O UDP é o serviço de datagrama que é não confiável, ele é totalmente melhor esforço. Ele envia, não espera se vai chegar, se não vai, se vai chegar inteiro, se não vai, que bom que chegue. Mas se não chegar, não tem nenhuma tratativa para isso. Já o TCP é um serviço de entrega confiável, ele é orientado a fluxo de bytes e não simplesmente envia um pacote e não espera o que vai acontecer. Ele controla os bytes que estão sendo enviados em um certo fluxo e espera que eles sejam confirmados que chegaram do outro lado, estão ok, e eu posso então mandar o próximo fluxo de bytes. Como aplicação de exemplo, a gente vai ter um cliente que lê uma string do teclado e envia o dado para um servidor. O servidor recebe o dado, converte esse string para caixa alta. E então, o servidor envia esses dados modificados de volta para o cliente. O cliente recebe o dado modificado e imprime na tela. Na programação com sockets UDP, nesse caso, não haverá conexão entre o cliente e o servidor. Não existe handshake, não existe nenhum acordo de que a comunicação vai começar. Então, a transmissão explicitamente só informa o transmissor, na sua aplicação, ele só informa o endereço IP de destino e o número da porta de destino para o pacote conseguir alcançar. E o receptor, uma vez que recebe, só extrai o endereço IP do transmissor, o número da porta do pacote recebido. E ele sabe de quem ele recebeu. Por sua vez, ele vai ter que tratar de alguma forma, abrir um socket com o cliente e então, com o transmissor no caso, através do receptor, e responder para ele. Não tem estabelecimento de conexão. Não sei quem me enviou, a não ser que eu olhe o cabeçalho do pacote do transmissor, qual que foi o IP daquela origem. O UDP, então, os dados são transmitidos, eles vão poder ser perdidos se a gente estiver numa rede sem fio, por exemplo.
eles vão ser provavelmente perdidos em algum momento e isso não vai ter controle nenhum. Se eu mandar uma sequência de números, pode ser que no meio falhe, simplesmente não chegue. Outra coisa que vai acontecer também é o recebimento fora de ordem, dependendo do caminho que aquele pacote é enviado. E isso também a nossa aplicação que teria que tratar, né? No caso simplesmente do UDP, não tem tratativa nenhuma para isso. Do ponto de vista de aplicação, o UDP provê um serviço então não confiável de transmissão de grupos de bytes, ou os datagramas, né, chamado de datagramas, entre cliente e servidor. Aqui a gente vê, utilizando a linguagem C, a gente tem do lado servidor rodando em um IP específico chamado server IP. Então é criado um socket com a porta X qualquer e esse socket é associado ao tipo UDP, que é socket degram, para sua placa de rede. Ele então vai poder ler os pacotes e receber, escrever, enviar, enfim. O cliente, por sua vez, também tem que criar esse socket no mesmo formato, com socket degram, para dizer que é UDP e dizer para quem ele está enviando. Então, o cliente vai tentar se comunicar com o servidor. O servidor vai estar rodando o nosso serviço e esse serviço, então, vai ter uma porta associada esperando algum pacote chegar. O cliente, então, cria seu socket, assim como o servidor também cria. O cliente cria o datagrama com o IP específico do destino e a porta do destino e envia. Simplesmente chega no servidor, ele lê o datagrama pela função server socket, escreve uma resposta a partir do momento em que ele pegou no cabeçalho do IP quem que era a origem, cria um novo socket e envia para o cliente uma mensagem, que faz a mesma coisa e ambos fecham a sua conexão. Aqui tem um exemplo bem direto do UDP cliente escrito em Python, onde a gente importa então a biblioteca para o socket e a gente determina que o nome do servidor, nesse nosso caso, foi localhost. Isso quer dizer o quê? Localhost é o mesmo que o IP 127.0.0.1, é a sua própria máquina. Se você rodar cliente e servidor na própria máquina, obviamente você não vai ter muitos problemas com relação à perda de pacote, ordem de pacotes. Só que já é uma forma de você, então, avaliar rodando, executando essa aplicação. Então, o localhost ali, quer dizer, vai estar rodando o servidor na própria máquina. A gente vai ver que o cliente, então, vai comunicar com a própria máquina. A única coisa que vai distinguir, então, aqui é a porta que o servidor está escutando, que no caso aqui foi determinado como 12.000. Como eu comentei, abaixo de 1.024 são portas já reservadas. O ideal é você usar número de portas maior do que 1.024. Então, se você estivesse falando com um servidor diferente de outro, de IP distinto, né, em outra rede, ou na mesma rede, ou na internet, o que seria bem legal de vocês testarem, então você colocaria no lugar de localhost o endereço IP do servidor de destino. Então, a porta, o cliente então vai criar um socket com relação ao formato do que ele está utilizando. Ele quer um socket do tipo UDP. Ele escreve uma mensagem. Essa mensagem, então, aqui ela foi com caixa baixa, como a gente já falou. Ela vai receber um texto em caixa baixa, vai pegar essa mensagem e enviar para o servidor na porta de destino. E depois vai ficar escutando no mesmo socket, só que de resposta do servidor para o cliente, a mensagem modificada a ser recebida. Aqui ele criou um buffer de 2048 para o tamanho da mensagem, que suporta tranquilamente essa quantidade de bytes. E então ele vai imprimir a mensagem decodificada já com tamanho, já alterada pelo servidor. Nesse nosso caso, a gente vê então o que o servidor fez. Ele tem a mesma biblioteca importada, escutou na porta 12.000, que é onde o cliente vai tentar falar com ele, cria o socket e fica escutando. Qualquer origem que vier, ele está ok, e ele printou na tela, escreveu que ele está ok para receber o pacote. Enquanto ele não receber nada, ele fica esperando, rodando infinitamente esse loop aqui, onde ele está esperando uma mensagem para ser recebida no socket, na porta 12.000, com tamanho também de 2048 bytes. A mensagem, uma vez recebida, ele pega a mensagem decodificada e transforma ela em caixa alta. E depois pega aquela mesma mensagem e envia para o endereço do cliente. No caso, o endereço do cliente aqui é o endereço que a gente já comentou, que a gente
usou como localhost. Mas nesse caso aqui ele teria que pegar, né, do cabeçalho IP, do cabeçalho do pacote, na verdade, pacote UDP, e retornar essa mensagem. Então aqui tem todo o passo a passo do que está sendo realizado. E feito isso, vocês têm a conclusão do cliente-servidor, UDP. Já na programação com socket TCP, é diferente porque agora a gente vai ter estabelecimento de comunicação e tratativa da ordem dos pacotes e tudo mais que o TCP permite para a gente. A gente vai ver o TCP mais à frente na disciplina, mas por enquanto o que vocês vão já ver na prática é o TCP funcionando de uma maneira um pouco distinta. O cliente então vai contactar o servidor, o processo do servidor ele precisa então estar previamente executado, assim como no UDP também. O servidor vai precisar ter criado o socket que vai aceitar a conexão do cliente. O cliente então é quem se comunica com o servidor que está rodando lá o tempo todo. O cliente então cria o socket TCP, especifica o número da porta e o IP do processo que vai estar rodando lá no servidor, com quem ele quer se comunicar. Então, eu consigo alcançar o host e alcançar a aplicação por conta da porta. Quando o cliente cria o socket, o TCP do cliente estabelece uma comunicação com o TCP do servidor. E isso é diferente do que a gente viu no UDP, né? O TCP agora vai ter estabelecimento da comunicação. Quando contactado pelo cliente, o TCP do servidor cria um novo socket. O novo socket que ele vai criar, ele vai ser utilizado para a comunicação do processo servidor com o processo cliente. Então, ele recebeu por um socket e criou um outro socket. Esse outro socket é um esquema que permite a comunicação de múltiplos clientes. Eu não fico com a porta ocupada, aquela porta 12.000, no caso, ela só serve para o cliente entrar. Depois eu crio uma outra porta que vai ser onde realmente a comunicação vai estar sendo realizada com o cliente TCP. O número de porta de origem, então, do cliente é o que vai identificar para o servidor, uma vez estabelecida a comunicação, que aquele cliente é diferente de outro cliente. Então, toda vez que chegar um cliente, chega pela porta padrão, cria um outro socket e por ali eles se comunicam. Tá? Mais detalhes a gente vai ver no protocolo TCP em si. Do ponto de vista da aplicação, o TCP provê a transferência de fluxo confiável, ordenado, entre o cliente e o servidor. Então, aqui a gente tem uma interação entre os sockets TCP cliente e servidor. Ele está rodando, então, o que a gente está chamando de host ID. Tá? Ele cria o socket, cria a porta, espera conexões chegarem. Ele fica esperando elas chegarem, uma vez que ele criou o socket e diz, olha, estou esperando e agora aceito conexões. O cliente, então, cria seu socket, conecta ao host ID com porta X que o servidor está rodando na sua aplicação e ele estabelece a comunicação TCP. Uma vez estabelecido, ele agora pode usar aquela comunicação para enviar pacotes, requisições de conexões e tudo mais. Isso é feito de forma contínua aqui num loop, onde ele não vai fechar a conexão, a não ser que você avise que quer fechar a conexão, porque o estabelecimento da conexão ele já está feito, tá bom? Não é simplesmente enviei o pacote como no DP e não quero saber se chegou no servidor. Aqui no TCP eu envio, fico esperando resposta e fico esperando novos pacotes. Então aqui temos um exemplo em Python, né, do cliente TCP, onde já importando lá as bibliotecas e tudo mais que eu já havia comentado, a gente tem a criação do socket TCP agora de uma maneira diferente. A gente chama como socket streaming, porque a gente trabalha em TCP com fluxo de bytes e não mais simplesmente enviar um datagrama. Então aqui a gente tem uma chamada diferente para essa variável socket stream. A mesma porta, né? 12.000, e aí a gente vai criar a conexão no servidor e vai passar a porta também. No caso ali a gente está passando aquela mesma mensagem, codificando e enviando. O cliente ele vai ficar então com o socket aberto para receber pacotes. Aqui no nosso caso a gente criou um buffer de 1024, vocês podem criar de 2048 sem problema, o tamanho que vocês quiserem, o sistema operacional vai gerenciar para vocês o quanto de fluxo de bytes vocês vão receber. Tá? No caso aqui a gente não precisa realmente atachar, né, ou colocar o nosso IP e porta do servidor, porque uma vez que você criar
o stream com o servidor, é ele que vai ser responsável por criar a comunicação com o seu socket TCP. E aí, no caso, ele vai receber as mensagens de volta quando ele receber e vai imprimir essa mensagem na tela. O servidor TCP, ele muda um pouco com relação ao UDP, nesse código que a gente está vendo. Então, a gente vê que modificação de código em si não muda tanto, porque a gente já está utilizando a biblioteca de socket, que faz toda a tratativa com relação à ordenação de pacote, à verificação de pacote. E aqui a gente está simplesmente trocando uma mensagem. A gente não quer saber o que está acontecendo ainda na camada de transporte. Então, vai ser feita a criação do socket TCP para fazer todo o processo que, por enquanto, para a gente está sendo transparente, de handshake do TCP, ordenação, fluxo de bytes, ACK de pacote, confirmação de pacote recebido, ordenação de pacotes, isso tudo está sendo transparente para a gente. Então, fica de uma maneira bem simples, a gente fica simplesmente escutando no socket e, a partir do momento que a gente está escutando, quando o cliente conecta, ele vai, então, ser recebido e criado um socket para ele e feita a comunicação a partir dos fluxos de dados. Diferentemente lá do UDP, a gente não precisa agora passar endereço, né, de destino entre servidor e cliente. Isso por quê? Porque o cliente estabeleceu a comunicação com o servidor já conhece o cliente. A comunicação já está estabelecida. Ela vai ficar dessa forma até ela ser finalizada. Diferentemente do UDP, que simplesmente enviou um datagrama e saiu correndo. E aí o servidor precisa o quê? Pegar do cabeçalho, identificar o endereço do cliente, para então enviar de volta alguma coisa para ele, certo? E no final, então, a gente tem aqui a finalização da conexão. Se a gente não fechasse essa conexão, a gente poderia ficar recebendo streaming de bytes até quanto a gente quisesse. Então, nós finalizamos a nossa aula com um breve resumo dos sockets que nós vimos, a API da aplicação de rede. Está presente na maioria das linguagens, tá bom? Vocês podem utilizar qualquer linguagem que vocês quiserem, se sentirem mais familiarizados. Provavelmente ela vai ter uma API para você fazer a comunicação em redes, né? Então, utilizar esses sockets que permitem a comunicação. Abstrações similares, a gente viu a questão da criação do socket, conexão, envio de dados, recepção, fechamento. Então, isso é bem genérico, esses passos. Porém, a gente viu os modelos distintos de UDP e TCP, sem conexão, orientado à conexão, sem confiabilidade, com entrega confiável de dados. Nós vimos a associação do socket a uma porta, que é um byte, não podendo então haver um ou mais sockets associados à mesma porta, já que um processo associado a uma porta, somente ele vai poder ocupar aquela porta e não pode ter outro processo rodando a camada de aplicação, rodando na mesma porta. A gente fecha o capítulo 2, finalizando essa camada de aplicação. Nós vimos arquiteturas de aplicação cliente-servidor, peer-to-peer, requisitos das aplicações como confiabilidade, vazão mínima, atraso máximo, os modelos de serviço da camada de transporte. Já tivemos uma boa introdução com relação ao TCP e UDP, protocolos específicos da camada de aplicação, HTTP, FTP, SFTP, SSH, SMTP, DNS, arquitetura peer-to-peer, BitTorrent, e vimos, por fim, a programação com socket. Então, a gente finalizando o capítulo de aplicação, capítulo 2, a gente teve uma discussão bem ampla com relação a conceito de protocolos, a relação entre requisição e resposta de mensagens, cliente requisitando, servidor respondendo com dados, status do serviço. Os formatos de mensagem, nós vimos que cada camada vai associar o seu cabeçalho, vai adicionar um cabeçalho e vai ter uma carga útil, né, que são os dados. Então, a gente viu o formato de mensagem na camada de aplicação, que é o seu cabeçalho, as informações são carregadas nesse cabeçalho e os dados, como são compostos. Vimos conceitos importantes como mensagem de controle, mensagem de dados, como o FTP, por exemplo, utiliza mensagens de controle de dados com comunicação em banda e fora da banda, soluções centralizadas e descentralizadas, com relação à arquitetura de rede, ter estado e não ter estado na comunicação, a transferência confiável e não confiável de dados com TCP e UDP e a complexidade que a gente mantém ela na borda com essa camada de aplicação.
Então, o núcleo da rede, né? Voltando, a gente tem a parte mais simples da rede, então a gente não vai ter camada de aplicação no meio da rede. Na próxima aula nós vamos ver a camada de transporte, vamos iniciar a conversa sobre ela. Na primeira aula a gente vê alguns conceitos básicos, os modelos de serviço e o protocolo UDP com mais detalhes. Obrigado.